Opa, então peraí, atenção. Para Esquece o palpitômetro. Novidades sobre Dudu. Chegou ao Cruzeiro duas consultas de Botafogo e Santos, de fato, que é o que você tinha me perguntado, pedido para olhar. E existe o interesse desses dois clubes em contar realmente com o Dudu. O ponto importante acabei de conversar novamente com a pessoa do staff do Dudu e, de acordo com essa pessoa, para que ele saia do Cruzeiro, não seria bem assim. Ele gostaria de receber o valor restante do contrato, que está na casa ali de entre 60 e 70 milhões de reais. Não vai. E sobre o Santos foi um time que tentou, antes do Cruzeiro contratá-lo, a contratação dele ao fim da temporada passada. Quem trouxe resolva. Esse é o ponto. Sabe o que é o problema, Elton? Não que eu trate como problema, mas a Lei Pelé hoje, ela respalda o jogador. Se o Cruzeiro falar assim, eu não quero mais você, Dudu, vou rescindir o contrato no lateral, o Cruzeiro vai ter que pagar o restante do contrato. É o que diz a lei. O grande problema é esse. O grande ponto, o grande problema é esse. Um contrato amarrado muito mal feito, gente. Pensando na idade, pensando no que o Dudu vinha fazendo no Palmeiras, eu acho que o contrato... Agora vira profeta do acontecido, né? Mas a gente comentou sobre isso. É muito tempo de contrato para o Dudu, cara. Dá para descobrir através dessa multa aí qual é o salário dele? Não, da minha conta, dá, é só dividir. Você divide pelo restante do contrato. Então tá quanto aí? É porque a gente... 1,5 milhão. Falaram, quando ele voltou, que as condições... Fui enganado. Eu fui enganado. Me falaram também. Eu fui enganado. Porque me disseram que quando, da primeira vez que o negócio era 2,2, que ele voltaria ganhando menos da metade do que ele tinha no Palmeiras. Então, peraí, então fui enganado. Eu ganhava 2 no Palmeiras. Eu também. Você também foi enganado? Também fui. Pois é. Aquela primeira tentativa do Cruzeiro, ele chegaria aqui para ganhar 2,2. Seria o mesmo valor do Palmeiras. 2,2. Escandaloso também, né? Só uma questão, antes da gente chamar o intervalo aqui, sobre o Dudu, então, você que está chegando agora, o Dudu liberado, liberado dos treinos, para procurar outro clube, etc e tal. Curtiu a situação está feriado? entregue curtiu o feriado. A situação entregue ao Alexandre Matos. Sabe aquele lance assim, o filho é teu, você embala e leva? Sabe? Mais ou menos isso. Não, é isso. Porque totalmente isso. Quem bancou depois da primeira refugada foi o Alexandre Matos, né? Bancou, e aí os problemas apareceram, que de certa forma tem relação com o Alexandre Matos, então agora, toma essa pica aí e resolve. Como que a Leila Pereira tá nesse momento? Tá nas mãos dele para resolver, e tá totalmente descartada a possibilidade do Dudu sair do Cruzeiro recebendo a multa integral do comentário. E aí totalmente descartado. É o que o Dudu gostaria. Isso tá descartado. É o que o Dudu gostaria. Não existe essa possibilidade. Mas tem informação importante no Cruzeiro, hein? Tem uma informação importante, HG. Até te mandei hoje a informação, que é a seguinte: o Matheus Pereira pode ficar fora do jogo do Cruzeiro. O que aconteceu? Dessa semana. É contra o Vila Nova mesmo, né, Malu? Isso, contra o Vila Nova pela Copa do Brasil. Não sei que você queira mudar, né, Adilson? Não, eu tava só ratificando aqui, que às vezes eu falo umas bobagens, sempre confundo adversário. E existe essa possibilidade dele não jogar. Ele não viajou pro Chile. Pois é, mas você sentindo alguma coisa? Então, vou explicar isso agora, HG. Calma, Elton. Esse momento é o Elton Novaes. Ele não viajou pro Chile na semana passada, porque não estava 100% fisicamente. E aí ele fez um intensivo junto do Fagner, lateral direito, para voltar contra o Vasco. Os dois jogaram contra o Vasco, mas ele ainda não está 100%. Então ele tem estado muito comprometido na Toca da Raposa 2. Inclusive no dia de folga, esteve essa semana no dia de folga na Toca da Raposa 2 para fazer tratamento e para ver se ele consegue ficar à disposição no jogo contra o Flamengo no fim de semana e estar 100% no jogo fim de semana. A tendência hoje é que ele se ausente da partida contra o Vila Nova para que ele chegue ao jogo contra o Flamengo 100% no fim de semana. Mas... Isso é cuidado, né? Isso é um cuidado. É um porque cuidado. ele não está 100% fisicamente. Um cuidado. Então, é um cuidado. Até eu acho importante isso. Mas eu acho que a parte mais importante disso tudo, além, óbvio, da possível ausência dele do jogo, na folga o cara tá lá na folga. E mostra a diferença de alguns comportamentos nesse Cruzeiro hoje, né? E mostra a mudança de comportamento dele. Não, eu tô falando assim, de tudo que envolve. Não, Thiago, eu não tô falando, não tô comparando uma coisa com a outra. Não, mas o Matheus sempre foi profissional. Sim. O erro do Matheus era microfone. Mas até isso, eu acho que isso mostra um outro rumo que ele tá pegando
para demonstrar isso e mostrar que realmente ele tá focado no clube. Porque eu, Thiago, tenho problema com as declarações do Matheus. Eu acho que elas não foram respeitosas ao Cruzeiro. E é só isso, única e exclusivamente isso. Sim, eu também. Eu acho que eu falo sempre que tecnicamente ele é o melhor do elenco. Treinando, a gente nunca ouviu que o Matheus estava de migué. Sim, a gente nunca ouviu que o Matheus estava fazendo corpo mole e tal. Do Matheus. Não, sim, eu só tô dizendo que assim, eu acho que eu faço essa ressalva porque eu acho importante de fato. E eu acho que o mais importante aqui é mostrar como é que o cara tá com um comportamento diferente de, por exemplo, do Dudu. Nossa. Só dentro da informação que o Thiago Fernandes trouxe, eu também consegui chegar nessa mesma informação que ele trouxe aqui. O HG. O Matheus Pereira e o Fagner, especialmente o Matheus Pereira, só conseguiu estar no campo no último domingo muito mais por conta de respostas ao trabalho em que ele se entregou. Eu sei, tá, pessoal, que o jogador é profissional e ele não está fazendo mais do que obrigação. Mas, por parte da fisiologia do Departamento de Saúde do Cruzeiro, nem eles acreditavam que o Matheus Pereira conseguiria reunir condições de estar no campo, no Parque do Sabiá, contra a equipe do Vasco. Porque, realmente, fisicamente, ele tem sofrido com algumas questões. Então, de fato, também é muito provável. Tem chances dele não estar presente no jogo contra o Vila Nova, e aí não é uma questão de poupar, ele não vai ter condição, caso ele não vá para o jogo contra o Vila Nova, correndo risco até de uma possível lesão. Eu acho importante trazer números. O Matheus Pereira precisa... Ele fez um jogo para mim contra o Vasco, ok, precisa de melhorar muito mais, precisa de ser aquele Matheus Pereira que foi contra o jogo contra o Bahia, mas quando a gente observar também comportamentos dos jogadores, em especial um jogador que tem a capacidade criativa dele, repito, com a bola nos pés ele precisa de melhorar, mas vou dar aqui uns dados, e acreditando meu grande amigo Bernardo, que faz um trabalho espetacular lá no Cruzeiro Stats, é o seguinte: o Matheus Pereira, o ano passado, nos jogos do Brasileirão 2024, foram 34 jogos, 21 desarmes, 15 desarmes certos e 8 interceptações. Isso em 34 jogos. Em apenas 6 jogos, em apenas 5 jogos deste Campeonato Brasileiro, ele tem 8 desarmes. Ou seja, ele já ultrapassou em apenas 5 jogos mais da metade dos desarmes que ele teve em 34 do ano passado no Brasileirão. E são 6 desarmes certos, contra 15 do ano passado, e 3 interceptações. Então isso aqui é uma mudança de postura do Matheus Pereira em acordo com aquilo que quer o técnico Leonardo Jardim. Ele tem capacidade física para ser assim? Não, mas muitos não têm. Caso do Lucas Silva, não é um jogador físico, mas está entregue fisicamente e taticamente. Esses números aqui eu acho importante serem pontuados. O Cruzeiro decidiu liberar o atacante Dudu das próximas atividades do time. Com contrato até dezembro de 2027, o futuro do jogador será esclarecido nos próximos dias, quando ocorrerá uma reunião entre a direção do clube e a equipe que assessora o jogador. Dudu não participará do jogo do Cruzeiro contra o Vila Nova, pela terceira fase da Copa do Brasil, que será disputado na próxima quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Mineirão. A relação entre o atleta e o clube começou a se deteriorar após a derrota para o Palestino, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Dudu fez comentários sobre sua saída do time titular e disse não entender o motivo de ter sido deslocado para o banco de reservas. Ele declarou: "Na minha opinião, eu vinha desempenhando um bom papel. Não sei por que o treinador decidiu me deixar fora do time. Respeito sua decisão, mas não entendo o motivo." Entretanto, de acordo com informações do GE, o comportamento de Dudu no vestiário, ainda no Chile, contribuiu para seu afastamento. Fontes relataram que um comentário e atitude indiferente do jogador após a derrota geraram descontentamento no técnico Leonardo Jardim. O atacante comentou que estava no clube apenas para cumprir seu contrato e que sua preocupação era com o que tinha a receber. Na sexta-feira à noite, após um voo fretado, a equipe do Cruzeiro chegou a Uberlândia, onde conseguiu uma vitória contra o Vasco no domingo pelo Campeonato Brasileiro. No sábado de manhã, antes do único treino no Parque do Sabiá, foi comunicado que Dudu estava afastado por solicitação do técnico. Leonardo Jardim, em coletiva após a partida contra o Vasco, afirmou: "Antes do jogo, eu encerrei a questão. Fiquei claro que a suspensão não era por conta da entrevista.
O motivo é interno, e todos na direção, os jogadores e comissão técnica estão cientes da situação. Ainda no domingo, um vídeo nas redes sociais mostrou Pedro Lourenço, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, interagindo com torcedores no Parque do Sabiá. Quando perguntado sobre o futuro de Dudu, ele fez um gesto com a mão, indicando que o jogador não permaneceria no clube. Nesta temporada, Dudu participou de 17 jogos pelo Cruzeiro, anotando 2 gols. Ele foi titular até a derrota para o Mushuk Runa na Copa Sul-Americana, e no jogo seguinte contra o São Paulo, ficou entre os reservas por opção do treinador português. Dudu voltou a ser escalado como titular contra o Palestino, quando o treinador montou um time alternativo. A Raposa perdeu por 2-1 e complicou sua situação no grupo E da Copa Sul-Americana, com poucas chances de avançar. Dudu foi apresentado pelo Cruzeiro no final do ano passado após deixar o Palmeiras. Em junho daquele ano, ele chegou a ser anunciado pela diretoria do Cruzeiro, mas decidiu permanecer no Palmeiras até o fim da temporada, mesmo após ser liberado pela presidente Leila Pereira. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Dudu foi vendido ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, em 2011. Ele retornou ao Brasil em 2014 para jogar pelo Grêmio e foi contratado pelo Palmeiras em 2015. Em 2019, teve uma rápida passagem pelo Al-Ahly, do Catar, antes de voltar ao clube alviverde em 2021. E aí, galera? O que acharam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!